Olá, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo sobre a influência da Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, e o seu funcionamento com relação ao seu posto de combustíveis. Hoje nós vamos explorar como a privacidade dos dados dos clientes está ganhando destaque nesse mundo cada vez mais conectado. E qual que é a sua conexão de LGPD, dessa parte jurídica, com o segmento de postos de combustíveis? Obrigada pela pergunta, Renato. Na verdade, eu sou a diretora da Academia Brasil Postos e sócia do Renato na Brasil Postos desde o início, desde a sua criação. Então, gente, eu estou imersa nesse mercado do petróleo. Bom, então, aqui nós vamos juntar duas áreas de conhecimento, na verdade três: a área jurídica, a especificidade que a Cristiane tem com relação ao mundo dos postos de combustíveis e a especialização dela com relação ao LGPD. Bom, Cristiane, então vamos construir aqui uma linha de raciocínio para que a nossa audiência, para que o revendedor, para que o empresário que acompanha o nosso canal entenda. Cristiane, por que essa lei existe? Qual é a origem dela? Gostaria que você fizesse uma apresentação rápida, porque quando a gente fala um pouco de siglas, as pessoas confundem um pouco. A gente já tem ANP, tem PROCON e agora tu tem essa nova sigla, LGPD. O que é isso? Sim, com a LGPD veio a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então temos mais uma autoridade aí fazendo a abordagem e verificando se os postos estão de acordo com a legislação. Mas vamos lá, Renata, é muito importante você falar sobre esse assunto. Eu vou fazer um pequeno apanhado, né? A legislação de proteção de dados, ela veio como um encerramento de uma fase, né? Nós temos um momento em que começou o abuso no uso dos dados pessoais das pessoas, e aí a gente vai entrar no que é um titular e quais são esses dados, e essa lei veio exatamente para fazer essa proteção. Quem de vocês nunca recebeu um contato que não gostaria de ter recebido pelo WhatsApp ou pelo telefone de alguém vendendo alguma coisa sem nunca ter entregue o número do celular para essa pessoa? É incômodo, é chato e é isso que está sendo regulado, o abuso, certo? A lei, ela é muito bonita no seu objetivo principal, né? Que é proteger direitos fundamentais da pessoa humana com relação à liberdade e à privacidade. E mais ainda, permitir o livre desenvolvimento da pessoa humana. Por que o livre desenvolvimento da pessoa humana? Porque hoje em dia nós recebemos as informações de acordo com as pesquisas que fazemos. E cada vez que fizemos uma pesquisa a respeito de um determinado assunto, mais desse assunto vai nos ser entregue. Então nós estamos sendo levados, doutrinados por algoritmos digitais a seguir um caminho de observação do mundo. E é isso que a lei quer proteger. Perfeito. Bom, agora que você está deixando um pouco mais claro, eu acho que você se lembra que há algum tempo atrás nós recebemos inclusive cartão de crédito sem nunca ter pagos, e eu lembro de algumas situações que a pessoa era cobrada de taxas e mensalidades mesmo sem ter ativado os cartões. Então, imagino que realmente isso deve ter potencializado muito mais com o digital, né? No momento que você se inscreve numa plataforma digital, você entrega todos os dados, e sem uma lei não tem como você protegê-la. É isso? É exatamente isso. E o que as pessoas não se dão conta, né? Que no momento que elas se inscrevem, se cadastram, por exemplo, numa rede social, elas já estão entregando todos os seus dados. Quantas perguntas a gente responde para poder fazer parte de uma rede social? Quem vai manipular esses dados? Nós temos histórico do Facebook de punição já por vazamento de dados, entrega de dados e manipulação das pesquisas eleitorais nos Estados Unidos em função dessa entrega de dados e dos dados que as pessoas acessam dentro de uma rede social. Perfeito. Bom, então acho que agora a gente já começa a compreender, né? Essa lei ela veio para proteger os nossos dados,
né, para limitar também a atuação de quem tem esses dados. Mais uma pergunta aqui. Muito interessante, Renato, com perdão da interrupção, mas nossos dados, o Renato frisou isso. Sim, nós somos os titulares dos dados. Os dados são nossos. Os dados não são da empresa que tem o banco de dados. Aquele banco de dados que vocês têm para fazer os cadastros, ele é emprestado para a empresa, certo? Por quê? Porque é exatamente isso. Os dados são nossos. Nós somos os titulares e devemos preservá-los. Perfeito. Bom, então, nesse campo eu queria que você nos ajudasse a esclarecer. Quando a gente fala de dados, quem é leigo, a grande maioria, assim como eu, a gente imagina que os dados é que está num cadastro, num dados cadastrais. Mas a gente tem dados que podem ser imagens, dados, principalmente impostos de combustíveis, que praticamente todos têm as imagens. Que outros dados que podem ser impactados e que têm que ser protegidos? Certo, ótima pergunta. E eu vou começar usando exatamente a questão das imagens. Todo mundo tem uma câmera de segurança na sua loja de conveniência e no seu posto de combustível. Essa câmera grava dados das pessoas que circulam por aí. Dados quais? Os dados faciais, o comportamento da pessoa dentro da loja, o que ela está consumindo. Então, o que a lei diz? Eu posso usar essa câmera como um fator de segurança? Sim, posso. Mas eu não posso estudar o comportamento da pessoa dentro da minha loja para saber por onde ela circula, o que ela faz, aonde ela toca, o que ela gosta mais, como seria o melhor corredor, sem informar isso, certo? Que você está usando, além do dado para a segurança, também para fazer aquele estudo mercadológico dentro da sua loja de conveniência. Vocês estão entendendo? Então, o próprio comportamento da pessoa dentro da loja é protegido. Perfeito. Bom, então você já citou, nós temos os dados cadastrais. Esses dados cadastrais, eles podem mudar de perfil desde um cadastro de uma pessoa jurídica, de um cliente frotista, de uma transportadora, que tem que ser protegidos e que às vezes tem acesso a qualquer funcionário. Nós temos os dados de imagem. Que outros dados têm que ser protegidos e que fazem parte aí do dia a dia do revendedor? E a gente precisa frisar uma coisa: os dados protegidos são os das pessoas físicas. Os dados das pessoas jurídicas, eles não são protegidos por essa lei, certo? Então, quando a gente fala de um contrato entre duas empresas, o que está protegido dentro desse contrato? Os dados do fiador num contrato de locação, né? Vai o nome dele, o lugar onde ele trabalha, o endereço residencial, telefone, e-mail, enfim. Esses dados lá dentro é que estão protegidos, certo? Então, a gente precisa sempre frisar. Cartão frotista, se há dados disponibilizados não só do veículo, mas também do motorista, aí sim entra a lei de proteção de dados, certo? Então, sempre que houver dados de pessoas físicas. Perfeito. Bom, então agora a gente já entendeu sobre a LGPD, a sensibilidade desses dados, e aí eu já começo a tentar remeter um pouco mais para o nosso segmento, que é o segmento de revenda, mas que também serve para um varejo em geral. Quem são as pessoas, ou qual é o nível de acesso a esses dados? Eu faço essa pergunta porque às vezes tem até situações que podem parecer corriqueiras e que podem não comprometer, mas que podem ser comprometedoras, doutora. Eu queria dar um exemplo para você. Existem aquelas pessoas que gostam de fazer aquele banco de dados de currículo, né? Sim. Você exige que deixa o currículo impresso, tem uma gavetinha, uma pastinha, deixa ali. Qualquer pessoa que está passando ali, por exemplo, pode ter acesso a esses dados. Esse é um exemplo de proteção de dados? Perfeito! Esse é um exemplo de proteção de dados e na verdade, de não proteção de dados, né, pessoal? Porque esses dados não estão protegidos, eles estão numa gaveta qualquer ou em cima da mesa. Esses currículos contêm os dados pessoais das pessoas que estão se propondo a uma vaga. Eu preciso protegê-los. Se eles vieram no papel, quem terá acesso a esses dados?
somente quem fará a seleção. Por quanto tempo eu vou segurar esses currículos? Sim, por quanto tempo? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela diz que você pode fazer o uso dos dados por um tempo determinado e você tem que dizer para a pessoa qual é esse tempo. Na questão da contratação, o que nós estamos orientando o comércio em geral, o comércio varejista, os postos de combustível, é de no máximo 6 meses para a retenção dos currículos. Por que 6 meses? Porque as pessoas geralmente se capacitam, mudam o endereço, mudam o telefone. Então 6 meses é um prazo que você guarda um currículo, mas não numa gaveta qualquer, certo? Numa gaveta chaveada, que só a pessoa que faz a seleção terá acesso. Se os dados vieram por e-mail, por exemplo, e são arquivados dentro de um computador, eles precisam ser protegidos através de senhas. Sim, a pessoa que usa esses dados, esse cadastro, que vai fazer a seleção do pessoal, ela é a única que terá a senha de acesso a esse e-mail e a esses arquivos. Isso vale também, doutora, para a questão de quem tem acesso aos dados do colaborador. Né? Todos os dados se ele tem algum tipo de doença, se ele teve algum tipo de qualquer situação que fique registrado, não pode ficar algo que qualquer um liga o computador do auxiliar administrativo e ele consegue ver o histórico de todos. Perfeito, e aí a gente entra nos setores, né? Se você tem um setor de RH ou uma pessoa encarregada do RH, essa pessoa terá acesso a quase todos os dados possíveis que tem dentro da empresa, certo? Por quê? Porque ela recebe todos os dados dos funcionários, todos os dados dos filhos dos funcionários, todos os dados da saúde desses funcionários, todos os dados financeiros desse funcionário, certo? Então esse setor tem que ser muito protegido. Essa pessoa que tem esse acesso, ela precisa ter a segurança de que aquilo não vai ser vazado, de que não vai haver um problema de acesso indevido a esses dados, certo? E aí a gente vai setorizar. A gente vê então que o RH ou a pessoa que faz essa postura de contratação dentro do posto de combustível, ela tem que ter uma proteção maior para aquele banco de dados que está com ela, certo? Mas nós temos também o setor de marketing, que precisa também se enquadrar dentro da legislação. Nós temos também o setor financeiro da empresa, que também recebe dados não só dos funcionários, mas aí também de compradores, pessoas físicas, certo? Dados cadastrais de pessoas físicas. Ou dados cadastrais de empresas, mas dentro deles existem a nomeação de quem vai poder abastecer, de quem vai poder usar esse serviço. E aí a gente vai indo para cada situação, administrativo, o setor da conveniência, o setor da pista, até chegar, por exemplo, no estoque, que praticamente não tem dados, né? Os dados que é o que o estoquista tem, eles são com relação aos produtos e não a pessoas. Então, o que a gente faz é o mapeamento. A lei precisa, para ser adequada, fazer esse mapeamento. A gente precisa olhar para dentro da empresa e ver onde estão os dados, quais são os dados e o que realmente precisa ser protegido. Antes disso, a gente só fala em teoria, né? Teoricamente, o que precisa e o que não precisa. Perfeito. Bom, se você está achando esse tema interessante, continue conosco que no próximo bloco nós vamos falar sobre os dados dos clientes, os dados do cartão fidelidade, os dados dos clientes que compram com cartão, os dados do cliente frotista. Então, continue conosco. Se você está gostando do vídeo, dá um like e se cadastra no nosso canal, que toda semana a gente tem conteúdo novo para você. Voltando aqui, então, uma dúvida que muitos revendedores têm é com relação aos programas de fidelidade, né? Programas de fidelidade que podem ser das próprias distribuidoras, programas de fidelidade que podem ser do próprio revendedor,
né? E aí esse programa pode ser através de aplicativos terceirizados, por exemplo. A pergunta que eu tenho, na hipótese de ter um vazamento desses dados, por exemplo, se um banco de dados de uma grande distribuidora for invadido, a gente sabe que o dado foi capturado no posto, não na distribuidora. O posto é solidário? Qual é o papel do posto e como que ele pode se precaver nessa situação? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê isso. Ela denomina como controlador aquele que detém o banco de dados e dá as ordens de como vai ser coletado o dado, como vai ser armazenado o dado, para que vai ser utilizado o dado, e o operador, que nesse caso se enquadraria o posto em relação à distribuidora, que é aquele que vai somente coletar, vai receber os dados e entregar. Geralmente, nesse caso, é dentro do próprio aplicativo da distribuidora. Então, o posto sequer tem acesso a esse dado efetivamente. Ele só vai servir como um meio de coleta. Sim, ele está na hierarquia do armazenamento de dados, né? Que o primeiro deles é a coleta. Mas não tem uma responsabilidade sobre um vazamento que tenha ocorrido lá dentro da distribuidora. Ok? Perfeito. Porque o controlador e a pessoa que vazou os dados foi a distribuidora, né? É dela, o programa onde está armazenados os dados. Agora, se esse vazamento está ocorrendo na coleta dos dados, ou seja, o posto, além de coletar esses dados para a distribuidora, faz um segundo banco de dados para si, isso é um vazamento. Porque o cliente ele está atendendo um relacionamento que existe entre ele e a distribuidora. E esse dado ele não pode ser usado pelo posto para um relacionamento pessoal. Então você precisa de uma outra hipótese legal aqui para coletar os dados para o posto e para a distribuidora nesse caso. Se houver um vazamento aqui, na coleta, o posto é o responsável. Perfeito. Bom, e aí então a gente chega aonde o ponto final da minha linha de raciocínio. Então você falou aí da coleta de dados do posto para a distribuidora. Mas no Brasil nós temos quase 50% de postos bandeira branca e grande parte desses postos bandeira branca fazem uso da sua própria estratégia de fidelização de clientes. E aí então isso pressupõe que ele tenha que ter uma margem de segurança maior, porque nesse caso ele é o dono do banco de dados, e não mais a distribuidora. Sim. E aí então quais são as precauções que ele tem que ter para garantir que o programa de fidelidade dele não vá ser invadido, ou que os dados desses clientes, por exemplo, não vão ser oferecidos para outros clientes de outros segmentos e começar a receber ofertas, cartões de banco. Porque muitas vezes quando você está usando um programa de fidelidade terceirizado, aquela empresa que está terceirizando a automação também, ela tem que garantir essa segurança desse banco de dados, senão o posto vai coletar e vai correr o mesmo risco da distribuidora. Sim, com certeza, porque o posto passa a ser um controlador. O operador ele vai ter que agir de acordo com as determinações do controlador, certo? Se o operador age por conta própria e vaza esses dados, a responsabilidade do controlador é só nessa negociação, é em ter feito um contrato adequado com esse cartão de crédito terceirizado que está com o banco de dados, certo? Cartão de fidelidade. Cartão de fidelidade, desculpa. Com esse cartão de fidelidade dentro dessa estrutura colocar mecanismos de controle e auditoria, tá? Para poder minimizar a questão da sua responsabilidade. Mas sim, o posto é solidário porque ele contratou esse operador e coletou e armazenou e confiou nesse operador. Perfeito. Bom, então aqui vai uma dica, né, para que você que tem a sua própria estratégia de fidelização de clientes baseado em algum tipo de sistema, de solução, fique muito atento ao que é esse banco de dados, como ele está sendo trabalhado, né? E aí, se você então está se interessando por esse tema, no próximo bloco nós vamos falar sobre as promoções, sobre como nós podemos utilizar o banco de dados de uma maneira segura
para sim aumentar suas vendas, fazer promoções, fazer a fidelização de clientes, mas garantindo que você não vai ter um problema logo ali na frente. Fique conosco que no próximo bloco nós vamos falar sobre isso. Que bom que você continua conosco, porque nesse bloco nós vamos falar então da parte que pode ser feita, da parte legal, né? Nós sabemos que o varejo ele vive de promoções, né? Ele vive de você criar fatos novos, de você usar as datas comemorativas para criar promoções para estimular aquele cliente que já está dentro do seu posto para monetizar cada vez mais. E aí nós temos as promoções, que essas promoções podem ser as mais variadas, desde aquela campanha fura balão, aquela deu a louca no gerente, mas todas elas têm um objetivo, né? Que é aumentar a venda, fazendo com que o cliente compre mais e deixando aquele rastro, deixando o seu cadastro para que a gente consiga se relacionar com ele. Isso é errado? Isso é certo? Vamos perguntar para a doutora o como fazer da maneira apropriada para que a gente não perca a oportunidade de vender, mas também não corra o risco de mais para frente aí ter uma dor de cabeça com esses clientes. É muito interessante porque isso traz o escopo da lei. A lei não veio proibir o marketing, não veio proibir o relacionamento, né, comercial. Ela veio somente adequar, proteger o titular do excesso. Certo? Então ninguém está proibido de fazer campanhas de marketing e nem de encaminhar a esses clientes ou potenciais clientes as suas promoções. O que você precisa é respeitar os dados desse titular. Ou seja, se ele disser para você, olha, legal, mas eu não quero comprar mais com vocês e eu não quero mais receber promoções, você vai ter que ir lá e fazer o descadastro dele. E esse descadastro tem que ser imediato e seguro, certo? Para evitar que o quê? Que você mantenha esse dado ali e mande de novo uma promoção para essa pessoa. Né? Se chegar de novo uma promoção para a pessoa vai dizer, poxa vida, eu já pedi para você me tirar do cadastro, você não tem mais direito de usar o meu dado. Eu já te disse que não, certo? Então tem que cuidar muito bem só no uso. Mas você pode, quando você tem um relacionamento anterior com a pessoa te passou esses dados do WhatsApp, do e-mail, e ela mantém uma compra, um relacionamento com você, você pode sim passar para ela quais são as ofertas do mês, quais são as vantagens que ela teria se retornasse a compra, se continuasse comprando, se continuasse mantendo esse relacionamento. Então eu consigo enquadrar dentro de uma hipótese legal que é exatamente esse do pré-contrato que a gente chama, né? Porque toda venda é um contrato, certo? Por mais informal que seja, né? Eu tenho produto, você quer comprar, né? Eu vendo para você, você paga para mim e vai embora. Esse é um contrato. Então, se eu tenho esses dados e digo, olha, foi legal essa venda, né? Eu gostei de vender para você. Você quer? Posso te mandar sempre que tiver uma promoção, uma cartinha dizendo que eu posso? Claro, você pode, porque você tem uma relação, um pré-contrato. Vocês têm um relacionamento para formar talvez mais um contrato de compra e venda. Então, não há problema nenhum, desde que não haja abusos e desde que sejam respeitados todos os direitos que o titular tem dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito. Bom, então, como vocês viram, é um tema muito delicado. E agora que a gente já está se encaminhando para o final, eu vou fazer aquela pergunta que eu acho que é muito importante. Doutora, doutora, nós percebemos então que existe um risco iminente para aqueles revendedores, para aqueles varejistas que ainda não fizeram nada, né? Que parece que faz de conta que não sabe ou não quer saber, né? E existe a possibilidade de você minimizar esse risco e de você fazer uma implantação de uma política adequada do seu posto para garantir que você não vai ter problema. Então eu gostaria que você orientasse para o revendedor quais são os passos que ele pode ter, desde capacitação, terceirização, como que ele pode buscar ajuda profissional e adequada para ficar de acordo com a LGPD.
Muito interessante, Renato. Eu quero só fazer um retorno. A lei é de 2018, gente. São 5 anos, ela completou 5 anos agora no dia 14 de agosto. O que acontece? A lei teve um período em que não esteve vigente, que a gente chama, né? Que foi o período da pandemia. Então, em 2021, em 2020 ela passou a ter que ser obedecida integralmente, certo? Então, o conhecimento dela foi em 2018, ter que obedecê-la foi em 2020. Em 2021 passaram a ser postas em prática as sanções da lei. Então, não tem mais como dizer que não conhece, que não sabia, que não adequou a empresa porque desconhecia que a lei existia. Já são 5 anos e é um tempo suficiente para se conhecer a lei e se adequar a ela. O que é se adequar a uma lei? É olhar para dentro do posto e ver aonde eu tenho dados, quais são esses dados, como eu preciso protegê-los, como eu posso protegê-los, quais as restrições que eu posso colocar. Então a gente chama essa fase de mapeamento de dados e mapeamento de processos, porque você precisa saber se aquele teu software está adequado, se aquele gaveta do papel tem chave, certo? Quem tem a chave, onde essa chave fica guardada, quem tem acesso a essas informações. Então tudo isso a gente chama de fase de mapeamento de dados. Essa fase é importantíssima porque é ela que vai dar para o especialista quais são as hipóteses, onde se encaixa dentro da lei aquele tratamento de dados. Por que você pode usar esse dado e para qual finalidade, certo? Então você mapeia para que você consiga entender onde dentro da lei você está autorizado a usar o banco de dados. A partir daí, você vai fazer a sua política de privacidade e vai olhar para os documentos, para os contratos, para tudo que envolve as políticas de proteção de dados. Então, não adianta começar pelo fim. Vocês viram que é um caminho. Não adianta eu só fazer a política de proteção de dados, a política de privacidade, colocar no meu site e dizer que eu estou adequado à lei. Não adianta eu só olhar para os contratos e botar uma cláusula geral lá de que eu estou adequado à LGPD, que isso não resolve. Isso não é adequação. Isso não é proteção. Nós já tivemos sanções a grandes empresas por causa disso. Então, o certo é você procurar alguém que entenda realmente da Lei Geral de Proteção de Dados, que saiba utilizá-la para fazer todos esses passos que a adequação exige. Perfeito. E aí a gente entra com a Academia de Ensino Brasil Postos, que você com certeza já conhece. Brasil Postos é uma empresa que está há 12 anos revolucionando o mercado de combustíveis e desde 2017 oferecendo cursos online de capacitação para todos os colaboradores, do frentista ao revendedor. Cristiane, o que a Academia de Ensino Brasil Postos tem para oferecer para esse revendedor ou para esse chefe de departamento pessoal, de RH? Quais são os recursos e soluções que você está oferecendo? Então, a Academia hoje tem um curso sobre LGPD. Você pode acessar o nosso curso e entender muito mais a respeito da lei, para pelo menos saber contratar adequadamente quem vai fazer para você essa adequação. Nós também temos o processo de adequação em passos para que vocês entendam como fazer, como agir e contratar melhores profissionais. Então, a Academia auxilia vocês nessa educação, nesse levar o conhecimento através dos nossos cursos, das nossas mentorias, das nossas prestações de serviços e consultorias a respeito da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, então agora que você já sabe, agora que a gente já sabe, sempre fica o risco é nosso agora, né? Se eu não sabia, pode ser que eu não ia me sentir tão culpado. Agora que você já sabe que é importante, que existe a fiscalização,
que uma dor de cabeça com o cliente, muitas vezes ele pode trazer consequências incontroláveis, qualquer tipo de situação que se espalhe, que viralize, pode denegrir a imagem, coisa que você levou 10, 15 gerações para construir uma imagem. Às vezes você tem ou um funcionário que pode causar um problema sem saber, um cliente também que se sente lesado. Então o ideal é fazer toda essa adequação. Como a Cristiane falou, nós temos desde o curso que vai ensinar e que ele é indicado para que todos os funcionários que cuidem das pessoas, da documentação, façam, porque uma vez que eles fizerem e receberem a certificação, eles também não vão poder dizer que não sabiam, né? Porque eles estão certificados, e o certificado da Academia Brasil Postos é um certificado que tem muita validade no mercado, até o revendedor que pode sim contratar os serviços da equipe que faz esse mapeamento, essa consultoria. Essa equipe ela trabalha de forma online e presencial, se for o caso. Então, se você tem interesse, consulte, entre em contato, acesse o site brasilpostos.com.br, que você vai ter toda a informação necessária para fazer essa adequação. E é preciso reforçar, Renato, que o treinamento para os colaboradores, para a equipe, é um dos requisitos da adequação dentro da LGPD. Você precisa comprovar que treinou todos os seus funcionários dentro da conscientização da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esse é um treinamento praticamente obrigatório dentro da lei, certo? E a gente disponibiliza esse treinamento para as equipes, essa conscientização através de treinamento, com todas as formulários e necessidades específicas que a legislação exige para comprovar que esse treinamento foi dado. Perfeito. Com isso a gente encerra essa live, né, esse evento aqui online. A gente agradece muito a participação da Cristiane. E Cristiane, fica aqui o convite também para que você, a sua especialidade é LGPD, mas você também é especialista na parte contratual, né? E a gente sabe, o revendedor sabe o quanto é importante saber analisar um contrato na hora de você renegociar qualquer tipo de participação junto à compra, à venda, junto à distribuidora. Então, Cristiane, fica aqui o próximo convite do nosso próximo bate-papo para você aí falar sobre a questão contratual, da importância também de consultar um profissional de qualidade para olhar esse seu contrato, que isso é muito importante também. Pessoal, se você gosta dos nossos temas, se você curte, ajude também a compartilhar, mande esse link para outros revendedores, porque a nossa missão é sempre trazer esclarecimentos e conhecimentos para a revenda. Eu sou Renato da Silveira e eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal. Até mais.